O André Paes, onde fica o Museu do Titanic? Qual? Qual De deles? artefatos. Existem várias exposições itinerantes de artefatos. Tem uma fixa em Las Vegas e uma fixa em Orlando. E tem o museu em Belfast, que é onde ele foi construído, que tem poucos artefatos originais, tem algumas coisas do Olympic, mas é o lugar onde ele foi construído. Então tem todas as docas onde foi feito o navio de verdade, tem uma marcação em tamanho real, tem no meu vídeo, Em Busca do Titanic, eu começo esse vídeo lá em Belfast. Então, assim, tem várias exposições, você tem que ver onde essas exposições estão circulando, e tem alguns fora as fixos. atrações de Branson no Missouri e Pigeon Forge, né, que eles chamam de navios, né, mas que também são museus e atrações interativas. É meio Disneylândia, né? Que são lugares que não tem conexão nenhuma. E tem pouquíssimos objetos reais, né? Às vezes... Na verdade, os objetos que estão em Branson e em Pigeon Forge, eles têm esse sistema de leasing, né? Ou seja, alguns grandes colecionadores do Titanic que têm alguns artefatos geralmente recuperados pós-naufrágio, porque é proibido por lei hoje você ter algum artefato verdadeiro do Titanic resgatado do fundo do mar. Então, geralmente... Eita, nós temos alguns. É o carvão, são, né? Alguns são possíveis, é o único que pode. Carvão, No caso, carvão. Eu também tenho, acho que todo mundo aqui tem. Sim. Então, mas geralmente esses museus, o de Pigeon Forge e o de Branson, eles fazem esses acordos com os grandes colecionadores que têm alguns artefatos icônicos, não só do Titanic, mas da própria White Star Line, que ajudam a ilustrar a história do Titanic, e eles realocam esses artefatos emprestados às coleções particulares para serem admirados pelo público, né? Sim, mas isso você nunca sabe o que você vai ver lá, né? Exatamente. Continuando aqui no chat. Tem outros museus que também tem alguns artefatos, né? Tem o museu de Cherbourg e o museu de Southampton, né? O Sea-City, que tem alguns artefatos. Sim, né? São museus marítimos que tem coisas do Titanic. O de Southampton eu também mostro no vídeo. Oi? O Museu Marítimo do Atlântico, em Halifax, também. Também. Que tem a porta do Jack the Rose, na verdade, a original, de onde o diretor tirou essa história, que é a de verdade do Titanic. No meu vídeo eu mostrei a do Olympic, que é igualzinha. Ela tá lá em Halifax. O difícil é chegar em Halifax, né? É super caro as passagens, já tentei e nunca consegui. O Rodrigo Miranda, por exemplo, perguntou: queria saber de vocês qual peça chamou mais a atenção de vocês dos museus que visitaram. Bom, pra mim, eu não visitei nenhum ainda. Eu conheço o Museu de Las Vegas e, para mim, a Big Piece, né, é o maior pedaço de destroço que foi recuperado, né, um pedaço do casco. Provavelmente ele se rompeu durante a quebra do navio em dois. Ele é muito imponente, ele é muito grande, como o próprio nome diz, é a peça grande. E ele mostra, assim, como seria andar do lado do Titanic. Para mim, isso é muito impactante, porque parece uma viagem no tempo. Você tá ali do o lado de dentro, né? Que é o banheiro, a cabine. Exatamente. E o Então, detalhe... para mim, foi o momento mais impactante. A peça mais impactante é a grande peça. Sim, Quem coordenou o resgate da Big Piece? Na Jolie. Paul Riner Jolet. Ele coordenou. A gente tem um vídeo aqui do resgate dela, porque muita gente não entende como que consegue tirar uma coisa tão pesada do mar. E foi uma operação de guerra, ela caiu de novo, só voltaram a recuperar anos depois. Mas pra mim, olha, o sino eu achei muito impactante, porque foi a primeira coisa que eu vi, sei lá, o centro da história, né? Onde começa... o sino que eu não vi. Eu vi em Londres, mas ele fica circulando. Ah, tá. É itinerante. É itinerante. A grande peça, logicamente. É a porta da primeira classe também, achei muito interessante. A porta. Não põe entre aspas, porque não é uma porta. É a entrada, né, da primeira classe. Que ela ficou aberta durante o naufrágio. Da Rose. Achei que você estava falando da porta da Rose. Não, a porta da primeira classe, ela é do casco mesmo. Eu vi essa em Los Angeles, em 2015. É muito icônica, porque todos os grandes figurões que entraram pra história passaram por ela. E tentaram abrir ela, eu não sei, foi essa, né, que ficou aberta, né? Foi no Convés D, se não me engano. É do Convés D, exatamente, é exatamente essa. Exato. E por ela ter ficado aberta,
acredita-se que é por isso que ele inclinou para o lado. Né? E no filme ele mostra o navio afundando retinho, isso está errado. Ele foi pendendo para o lado e dizem que um dos motivos é essa porta aberta, porque ela violou o compartimento estanque, né? De uma certa forma. Como o pessoal fala de resgatar o Titanic, ó, isso é como a grande peça foi resgatada. São grandes boias com óleo diesel, se eu não me engano. É algum óleo mais leve. Óleo diesel, né? É o diesel do navio. Ou seja, eles tiram o combustível do próprio navio para poder encher a boia. E como ele é um líquido que, digamos que ele é menos denso que a água, ele não vai estourar nas grandes profundidades porque ele não vai ser esmagado. Afinal das contas, ele tem uma propriedade líquida. Mas ele é mais leve, né? Ele é menos denso do que a água. Então ele vai boiar. A tendência dele é boiar. Por isso que eles desceram com esses bags para resgatar a Big Piece. E aí o que aconteceu com a Big Piece é, quando ela chegou na superfície, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Foi isso que aconteceu. Conseguiram tirar ela do fundo, a hora que foram puxar pro navio, estourou o cabo. O cabo arrebentou. E ela caiu de novo. Ela caiu vertical. Ela ficou fincada no fundo do mar e só anos depois que finalmente conseguiram tirar, e agora ela tá lá em Las Vegas. Quem quiser ver pessoalmente, ela tá fixa em Las Vegas. A Big Piece é interessante falar. Ela foi dividida em 2 pedaços. Ela era realmente, às vezes, um pedaço pequenininho, que ela era uma placa grande e tinha um rabichinho embaixo de metal ainda preso. Eles cortaram esse rabichinho. Então, assim, a peça grande que a gente vê está no Museu de Las Vegas, Nevada. E o pedacinho pequenininho, se eu não estiver enganado, ele está na exibição de Orlando, do Titanic. Sim, está em Orlando. Tá em Orlando. Aqui também, o Vila mencionou os cestos. É assim que eles recolhem as peças lá do fundo. Eles levam cestos para serem enchidos, ó. Aqui é o telégrafo da ponte. Eu vou passar. Esse vídeo é muito longo, tá? Não, pode passar nas cenas que é legal para mostrar. E aí, pegando alguns artefatos. Alguns eles eram pegados com alguns braços mecânicos do Náutico que tem sucção. Nossa. Então vamos supor, para você pegar, por exemplo, uma louça, uma peça de louça delicada, como é que você fazia para pegar? É um braço que tem um sucção, como se fosse uma ventosa de polvo, sabe? Ela gruda no prato. Por sucção. Com sucção. É delicado, não vai prejudicar o equipamento e eles podem fazer esse resgate com grande comodidade. Então tem muitos artefatos, ó. Lamparinas, os próprios telégrafos. Toda a ponte de comando do navio foi recuperada. A ponte de atracação a ré. Esse é o passadiço de ré do Titanic. Olha só, e ainda funcionando o mecanismo. Sim. Cadê? Aqui, ó. Eles giravam o timão e ainda você gira... Várias peças ainda funcionam. Exatamente, que ainda tinham esse mecanismo funcionando. É bem curioso. E aqui, a preservação de como isso é feito. Ó, por exemplo, o querubim lá que eu mostrei em Las Vegas, ele passa por... Todas as peças, elas passam por um processo de eletrólise, de solução química, não sei o quê. Então, assim, são anos para tratar a peça, para que ela seja exposta. Existe um livro só em francês que foi feito com parceria do Ifremer, que se chama Les Objets du Titanic. E esse livro é muito interessante porque ele é basicamente um relatório de restauração desses artefatos e preservação. Então é muito legal porque você vê, é como se fosse um catálogo dos objetos recuperados do Titanic e a forma como eles foram, a forma em particular que cada um deles foi preservado. Então é muito legal, é um livro bem raro, é um livro que inclusive ainda estou caçando para agregar na minha coleção. Eu vejo muita gente comentando no meu vídeo, mas se eu estivesse na frente da Big Piece eu meteria a mão também. Não ponha a mão. Enxergue com os olhos. Aí tem gente que fala, você é muito chato. Eu falo, não. Ela passou anos sendo tratada. Existe um pedacinho que tá em Orlando que você enfia o dedo. Não, em Vegas tinha. Eles chamam de peça de sacrifício. É um pedaço do casco que tem um buraquinho para você encostar no metal. E, inclusive, eu mostro no vídeo a peça de sacrifício. Aonde as pessoas encostam, quanto aquilo tá desgastado. Toda aquela camada protetiva foi corroída. Então, assim,
quando você põe a mão, você estraga a peça, você expõe ela a mais deterioração. Não pode pôr a mão. E eles colocam essa peça de sacrifício. Só que ela foi tirada por causa da pandemia. Mas quando eu fui em Las Vegas, ele não existe mais, viu? Esse peça de sacrifício, você não pode tocar por causa da pandemia. Quando eu fui a primeira vez... É que o Bruno foi agora, foi esse ano. Quando eu fui a primeira vez, dava pra pôr a mão na peça, tava lá, toque o Titanic, tipo, não toque na peça, toque aqui, né? Só que aí por causa da pandemia, todo mundo põe a mão no mesmo negócio e não pode, né? Tiraram. Exatamente, é perigoso. E os perfuminhos. Tinha um vendedor de perfumes que tem a bolsinha de couro com os perfumes. Dava pra sentir o cheiro ainda. Na última vez que eu fui, não senti cheiro de nada, mas... O Bill Sauder, que é um dos especialistas do Titanic que trabalharam para a empresa, né, a RMS Titanic Incorporated, a detentora dos direitos sobre esses artefatos, ele trabalhou com essa bolsa, foi ele que abriu ela em laboratório. E ele falava, quando eu peguei essa bolsa, uma valise, creio eu, você sente aquele cheiro de putrefação, aquele cheiro de mar, aquele cheiro ruim. E aí ele abriu a bolsa, e quando ele abriu, ele viu os frascos de perfume ainda fechados. E quando ele abriu os frascos, aquele cheiro inundou todo o ambiente. E é muito emocionante você ver o relato dele contando isso, ele chora quando ele fala aquilo, porque você vê uma coisa tão triste, você vê uma coisa degradada, com um cheiro desagradável, vida, né? E você vê aquilo voltando, aquele perfume, aquela fragrância maravilhosa voltando, como ele mesmo diz, é como se o navio voltasse à vida novamente. E ele chora. E, como um champanhe fechado, né? Exatamente. É a bebida que as pessoas estavam bebendo ali, que iam beber, né? Inclusive a garrafa de champanhe foi mais bem sucedida em aguentar a pressão do que o Titan, né? Diga-se de passagem. E esse perfume, inclusive, ele é conhecido, o dono, né? Chamava Adolf Saalfeld. Ele é um sobrevivente, inclusive, né? Ele que estava levando esses perfumes de amostra, né? Mas ele não chegou a rever, ele já tinha morrido, não? Ah, sim, porque ele já era bem... Ele já era meio velho, né? Deixa eu ver. Mas teve algumas pessoas, na época da descoberta, eles entregaram os sapatinhos de criança pra senhora. Ela reviu a própria roupa, né? A filha da naufrágio. Eu acho que é a inspiração do filme, né? Que a Rose chega lá, os objetos dela estão lá.